Recordar é viver. Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Quem conhece o estádio Rei Pelé sabe, CSA sempre usou os vestiários à direita das cabines de rádio, aqueles mais perto dos portões de entrada. Nestes 52 anos de estádio Rei Pelé, a cena já ficou na memória de todos. CSA entrando em campo, vindo dos seus tradicionais vestiários. Ano após ano, década após década, a cena sempre foi a mesma. O CRB entrando pelos vestiários à esquerda das cabines de rádio e o CSA usando os vestiários da direita. Isso há décadas, como vemos aí nessas raras fotos de duas entradas em campo do CSA. Aí de camisa branca, Ulisses, Enio Oliveira, Enio Soares, Soareste. De camisa mais escura, Maurício, goleiro Cícero, o centroavante Elcio Jacaré e outros jogadores. CRB vindo de seus vestiários em 1977, Chiquito, Flávio, mais atrás entre os dois está Gilmar, e estas cenas sempre foram vistas. Os vestiários têm até denominação própria: vestiário do CSA e vestiário do CRB. Mas um dia, algo nunca visto aconteceu no estádio Rei Pelé. O CSA usou o vestiário tradicional do CRB. E não se tratou de amistoso nem jogo festivo. Foi uma partida pelo Campeonato Brasileiro e valia vaga para a próxima fase. Por qual motivo o CSA utilizou o tradicional vestiário do CRB? É o que vamos contar daqui a pouco. Você vai ver raros documentos audiovisuais. A imagem em vídeo do CSA saindo do chamado túnel do CRB. E dois raríssimos áudios. Dois dirigentes do CSA falam do assunto. Euclides Melo, antes da partida, deu uma explicação que não convenceu a ninguém. Após o jogo, José Venâncio, outro dirigente azulino, que infelizmente nos deixou recentemente, deu a verdadeira versão e motivos pelos quais o CSA utilizou os vestiários tradicionalmente sempre usado pelo CRB. Vamos voltar algumas décadas no tempo para contarmos esta curiosa passagem na história do Centro Esportivo Alagoano. Daqui a 20 segundos. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado. O surpreendente dia quando o CSA entrou pelo túnel do CRB. Campeonato Brasileiro de 1996, Série C. Jogo decisivo contra o Porto de Caruaru. CSA havia perdido em Caruaru por 3-1. Precisava vencer por diferença de 2 gols. A torcida do CSA compareceu em bom número. Muitos nem sabiam do que estava para acontecer. E foi uma surpresa quando o Porto entrou em campo, saindo pelo vestiário tradicional do CSA. Aí estão as imagens do Porto de Caruaru entrando em campo pelos vestiários azulinos e a torcida toda concentrada ali atrás, aguardando a entrada do CSA, que surpreendeu a todos e entrou em campo pelo túnel chamado do CRB. Aí estão os jogadores azulinos entrando em campo,
utilizando os tradicionais vestiários regatianos. Observem, ao fundo a torcida não está toda ali, estava aguardando sua entrada pelo seu vestiário. Rara cena verificada no estádio Rei Pelé. 1996. No final do jogo, 0-0, o Porto classificado. Jogadores comemoram ali, no banco onde seria o banco do CSA, ou que deveria ter sido utilizado pelo CSA. Rara cena vista no estádio Rei Pelé. Muitos não entenderam o que aconteceu. Por qual motivo o CSA teria resolvido utilizar os vestiários regatianos? Antes do jogo, Euclides Melo deu uma entrevista, não convenceu a ninguém. O que ele disse? Vamos ouvir. Arquivos sonoros de Walter Luiz. Até a mudança de vestiário que nós fizemos, os atletas antes foram consultados e por unanimidade eles acharam que seria um negócio diferente, interessante e tal, e todos eles aprovaram essa mudança. Então nós fizemos essa mudança primeiro porque havia a possibilidade de existir um problema também, negócio de hidráulica aqui da FAP, lá no vestiário que você fica normalmente. E o Raimundo Jorge nos antecipou isso, nós resolvemos evitar qualquer problema, já vim para aqui para esse vestiário, e até uma prova de que o CSA é Alagoas nesse campeonato nacional, tanto é que vai sair hoje prestigiando aos que torcem pelo CRB e que torcem por Alagoas hoje. Então é um fato inédito, mas aqui também é um ambiente bom e nós vamos ganhar, inclusive também para mostrar para o pessoal do Porto que não se trata de um timinho, ele vai ficar junto da galera azulina, vai ver que a nossa galera é uma galera grande, que vai chegar junto, vai pressionar no grito e tal, e vai tirar essa impressão de que o CSA é timinho. Muito bem, ouvimos Euclides Melo antes da partida. Alegou que poderia haver problemas hidráulicos no vestiário tradicional utilizado pelo CSA. Mas isso não foi o verdadeiro motivo. Depois da partida, com o CSA eliminado, muitos torcedores afirmaram que usar o vestiário vermelho deu azar para o Centro Esportivo Alagoano, por isso ele não conseguiu marcar os gols necessários, tinha que ganhar por 2 gols para se classificar. José Venâncio, na época presidente azulino, falou a respeito e então todos compreenderam o verdadeiro motivo. Todos os jogos que nós vamos em qualquer campo, o time local, ele fica sempre correndo do lado do Bandeirinha. É uma pressão violenta o Bandeirinha. Não querendo dizer que Bandeirinha ganha jogo, que muitas vezes até que ajuda bastante, porque ontem você viu que ele não marcou impedimento violento correndo lá da gente. Então era uma questão somente psicológica para ver se mudaria alguma coisa mais. Porque a gente gosta de, nesse momento, fugir do trivial, fugir do óbvio. Então a gente está motivado, o que fizemos o time de Maceió, jogamos para a Praia do Francês, temos toda a motivação, fizemos tudo que foi possível e imaginável. Quer dizer, então, tudo aquilo a gente para modificar aquela expectativa, era isso. Então, quando o Bandeirinha fica correndo naquele lado da gente ali, naquele lado, no lado que geralmente fica outro grupo, que não é só o CRB, não é o lado de Arapiraca, porque então fica ali. Mas eu acho que isso aí futuramente deverá até mudar. E por sorteio, onde fica, lá ou cá, porque lá no campo do CSA, sim, aí é da gente. Mas... Muito bem, José Venâncio. Na sua fala se descobre o verdadeiro motivo. Pressionar o bandeirinha, o assistente. Venâncio disse que todos os clubes que atuam em casa colocam o banco ao lado do bandeirinha e pressionam. Este foi o verdadeiro motivo. No final até ele disse que deveria até haver sorteio para definir os vestiários e não o CRB usar sempre aquele. Venâncio reafirma, nem CSA nem CRB deveriam ter preferência no estádio Rei Pelé. Tem nem o CSA nem CRB tem essa preferência, tem uma questão já de tradição, de utilização, mas uma coisa que para mim, eu acho que tanto joga de um lado, tanto ganha do outro, tanto faz bandeirinha, que não dá para ganhar, não tem alternativa. Infelizmente a jogada é apenas um trabalho, os jogadores concordaram na mudança,
Na sexta-feira foi conversado com ele, o Cris falou com todos eles, não achou nenhum problema. O próprio Roberto também não achou nenhum problema. Entendeu? Foi ideia de amigo nosso. Eu acho que isso aí não influiu nada, entendeu? Apenas nós não ganhamos porque não estava no dia de se ganhar. Você já perdeu umas 3 ou 4 oportunidades, o time não estava com aquela fibra, com aquela raça, com aquilo que a gente está acostumado o time ganhar. Então, infelizmente, não deu. Venâncio disse que não entendia essa história de túnel do Galo. Segundo ele, todos os túneis ou vestiários são do CSA, já que ficam ao lado das grandes arquibancadas, onde normalmente e tradicionalmente fica a torcida azulina. Rádio Memória. Esse negócio de punho de galo, é uma coisa que eu não entendo, porque o primeiro campo do CRB, o estádio é um estádio estadual e que não tem uma questão só de hábito, porque pelo contrário, todos os times ali são do CSA. Tem um lado que é do grande CSA, fica naquele lado. Muito bem, 1996. CSA 0, Porto de Caruaru também 0. O dia onde o CSA utilizou os vestiários tradicionalmente utilizado pelo CRB. O verdadeiro motivo foi esse: pressionar o bandeirinha e colocar a torcida azulina no seu grosso em cima e pressionando o banco do Porto de Caruaru. A entrevista inicial de Euclides Melo tentou mostrar um outro motivo, mas José Venâncio trouxe à tona a verdadeira motivação do CSA ter, de forma inédita, trocado de vestiário, saindo do seu tradicional e conhecido túnel do CSA e utilizado o vestiário vermelho do CRB. Para muitos, isso deu azar. E o CSA terminou eliminado daquela Série C num dia onde algo jamais visto no estádio Repelé foi presenciado por todos. O CSA utilizando os tradicionais vestiários regatianos. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas.